No dia do funeral da minha mãe, minha tia gargalhou ao me ver assinar documentos que, segundo ela, eram apenas burocracia, mas que, na verdade, passavam todo o meu patrimônio para o nome dela. Ela achou que tinha vencido a sobrinha ingênua e de luto, mal sabendo que aquela assinatura trêmula era, na verdade, o gatilho final de uma armadilha legal que minha mãe havia preparado meses antes de morrer para destruí-la completamente. Ainda sinto o cheiro enjoativo das coroas de flores murchas misturado ao eco dos soluços contidos na pequena capela de veludo cinza. Aquele dia não foi apenas uma data no calendário. Foi um borrão, uma névoa densa e sufocante de dor e exaustão que parecia pesar fisicamente sobre os meus ombros. Minha mãe, Helena, minha única família de verdade e meu porto seguro, tinha se ido. Aos 23 anos, eu, Ana, me sentia como um navio à deriva em meio a uma tempestade, sem âncora e sem bússola. O mundo parecia ter desabado sobre mim, deixando apenas escombros. Minha mãe sempre foi a pessoa que me entendia sem que eu precisasse dizer uma palavra, a mulher que me guiava com uma sabedoria tranquila e inabalável. Agora, olhando para o caixão fechado, a solidão era uma presença física, fria e cortante. Ou assim eu pensava, até que a sombra dela caiu sobre mim. No meio daquele turbilhão emocional, surgiu Beatrice, a irmã mais velha da minha mãe e a única parente próxima que me restava. Desde que me lembro, a relação das duas era complicada, para dizer o mínimo. Beatrice sempre viu o mundo como um tabuleiro de xadrez onde ela precisava capturar todas as peças. Para ela, a vida era um jogo de soma zero, onde a vitória de alguém significava necessariamente a sua derrota. Ela era vaidosa, ruidosa e, acima de tudo, terrivelmente gananciosa. Minha mãe, por outro lado, era a personificação da discrição e da generosidade silenciosa. Elas eram opostos absolutos, e essa dinâmica tóxica sempre pairou sobre nossa família como uma nuvem de tempestade prestes a desabar. E naquele dia, Beatrice vestia um preto que era talvez um pouco demais para um funeral. Um vestido de seda com cortes modernos que parecia mais apropriado para um baile de gala do que para uma despedida fúnebre. Ela pairava sobre mim não como uma tia enlutada, mas como um abutre faminto circulando uma carcaça. Seus olhos, que pela lógica deveriam estar vermelhos e marejados de luto, brilhavam com uma intensidade estranha, uma energia nervosa que eu não conseguia decifrar na minha mente nublada pela dor. Ela me abraçou, um abraço apertado, perfumado demais e um tanto forçado, sussurrando palavras de consolo que soavam ocas aos meus ouvidos, como um carrilhão de vento quebrado batendo contra uma parede. "Minha pobre Ana, você é tão forte", ela dizia, apertando minha mão com suas unhas longas e pintadas de um vermelho sangue. Eu estava tão exausta, tão drenada, que mal conseguia processar o toque ou as palavras. As últimas semanas tinham sido um inferno particular. O diagnóstico súbito da minha mãe, a corrida contra o tempo em hospitais estéreis, a despedida dolorosa e inevitável. Meu cérebro estava operando no modo de sobrevivência mais básico, focado apenas em lembrar meus pulmões de respirar e minhas pernas de não cederem. Em meio a esse colapso interno, a simples ideia de lidar com qualquer burocracia era insuportável. Foi no final do velório, depois que a maioria dos convidados já tinha ido embora e o silêncio da capela se tornava ensurdecedor, que Beatrice fez sua jogada. Ela me puxou suavemente, mas com firmeza, para um canto isolado, longe dos ouvidos dos poucos familiares distantes que ainda restavam. "Ana, querida", ela começou, sua voz baixinha e carregada de uma urgência fabricada. "Eu sei que este é um momento terrível, e a última coisa que quero é te incomodar, mas há algumas coisas que precisam ser resolvidas imediatamente. Sua mãe, ela tinha algumas pendências urgentes que não podem esperar." Meus olhos inchados e ardendo de tanto chorar encontraram os dela com dificuldade. "O quê? Que pendências, tia?" perguntei, a confusão se misturando à tristeza. "Ah, impostos, querida. Burocracia chata. Documentos de propriedades, alguns investimentos antigos. Coisas complicadas que a sua mãe, coitada, deixou um pouco desorganizadas no final. Ela queria tudo resolvido rapidamente para que você não tivesse dores de cabeça desnecessárias. Eu me ofereci para ajudar, para tirar esse peso de você." Enquanto falava, ela tirou uma pasta grossa de couro da sua bolsa de grife e a colocou sobre uma pequena mesa lateral de madeira escura. Dentro, havia uma pilha intimidadora de papéis, a maioria com logotipos de bancos e escritórios de advocacia que eu não reconhecia, e várias linhas já marcadas com caneta marca-texto amarela, indicando onde eu deveria assinar. "Mas eu não entendo", murmurei,
recuando um passo. Não é cedo demais para isso? Hoje é o funeral. Eu mal conseguia pensar em comer ou dormir, quanto mais em revisar documentos legais que pareciam testamentos ou contratos complexos. Meu estômago se revirou em um nó apertado. Beatrice suspirou. Um som pesado e condescendente que parecia dizer: "Eu sei o que estou fazendo. Você é apenas uma criança. Ana, por favor, não complique as coisas." Ela disse, o tom endurecendo apenas uma fração. Sua mãe confiou em mim para isso. Ela me pediu especificamente no leito de morte para garantir que você não tivesse que se preocupar com nada agora. Se não assinarmos isso hoje, haverá multas, bloqueios, atrasos no inventário, e você terá que lidar com muito mais dor de cabeça e despesas depois. É apenas uma formalidade, uma autorização para que eu possa agilizar as coisas burocráticas em seu nome, já que você é a herdeira principal. A palavra herdeira principal me deu um arrepio, mas a menção da minha mãe, da suposta confiança dela em Beatrice, foi a facada final que desarmou minhas defesas. Eu estava tão vulnerável, tão desesperada para honrar qualquer último desejo dela, para fazer o que ela queria, que qualquer sinal de hesitação da minha parte parecia uma traição à memória dela. E eu, por natureza, detestava conflitos. Naquele momento, eu só queria evitar qualquer discussão que pudesse perturbar a paz daquele dia. Ok, eu murmurei, minha voz quase inaudível, rendendo-me ao cansaço. Onde eu assino? Beatrice sorriu. Não foi um sorriso de conforto, mas um sorriso que não alcançava seus olhos. Um sorriso de predador que vê a armadilha fechar. Ela me entregou uma caneta pesada e cara. Meus dedos tremiam incontrolavelmente enquanto eu pegava o instrumento. As palavras nos documentos dançavam diante dos meus olhos, um jargão legal denso e impenetrável. E eu não conseguia focar em nada além das linhas amarelas brilhantes que ela apontava. Minha visão estava embaçada pelas lágrimas não derramadas. Eu assinei em cada lugar que ela indicou, um total de 5 ou 6 vezes. Minha assinatura saiu tremida, um rabisco infantil que refletia perfeitamente meu estado mental fraturado. Quando terminei a última página, Beatrice pegou os papéis de volta com uma rapidez quase indecente, guardando-os na pasta como se fossem troféus. Por um instante fugaz, juro que vi um brilho de triunfo absoluto em seus olhos. Um relance de pura malícia que ela rapidamente encobriu com uma expressão ensaiada de alívio. "Pronto, querida," ela disse, a voz subitamente mais leve, quase cantada. "Agora você não precisa se preocupar com nada. Eu cuido de tudo. Sua mãe estaria orgulhosa de você." Ela me deu um beijo seco na testa e se afastou apressada, deixando-me ali, com um vazio no peito que ia muito além da perda da minha mãe. Um frio gélido começou a se instalar nos meus ossos. Eu tinha acabado de assinar minha vida para ela, e naquele momento, sem saber exatamente o porquê, me senti a pessoa mais estúpida do mundo. Mas no fundo, em meio à dor e à humilhação latente, uma pequena e teimosa voz sussurrava na minha mente. Minha mãe não deixaria isso acontecer. Ela sempre tinha um plano. Eu só não sabia qual era. Os dias seguintes ao funeral se arrastaram como um pesadelo em câmera lenta. A casa da minha mãe, antes cheia de risos, música e vida, agora parecia um mausoléu silencioso. Cada canto, cada objeto, trazia uma nova onda de memórias e uma pontada aguda de saudade. E, estranhamente, Beatrice desapareceu. A tia prestativa, que estava tão desesperada para resolver as pendências urgentes, sumiu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem de apoio, nenhuma oferta de ajuda prática. Era como se, com a minha assinatura obtida, eu tivesse cumprido minha única utilidade, e ela não precisasse mais manter a farsa de tia carinhosa. À medida que a névoa do choque inicial começava a se dissipar, dando lugar à realidade crua do luto, a voz da razão, antes abafada pela tristeza, começou a gritar dentro de mim. Aqueles documentos. O que exatamente eu tinha assinado? Minha mãe era uma pessoa meticulosa. Ela pagava as contas no dia exato, organizava documentos em pastas coloridas e jamais deixaria pendências urgentes ou desorganizadas sem supervisão. A ideia de que ela teria deixado uma bagunça financeira era tão absurda quanto a ideia de Beatrice ser uma santa altruísta. A realidade me atingiu de frente 3 dias depois. Tentei acessar a conta bancária conjunta que eu tinha com minha mãe para cobrir despesas imediatas da casa e do próprio funeral, mas o cartão foi recusado. Tentei novamente, pensando ser um erro do sistema, mas a mensagem era clara: transação não autorizada. Com as mãos suando frio, liguei para o banco. A atendente, com aquela voz fria e burocrática de quem dá más notícias todos os dias,
informou que a conta havia sido congelada para fins de inventário e que todos os bens e movimentações estavam agora sob a administração exclusiva e temporária de uma procuradora legal registrada, a senhora Beatrice Vasconcelos. Um arrepio gelado percorreu minha espinha, descendo até os meus pés. Procuradora legal. Naquele momento, a ficha caiu com o peso de uma bigorna. Não era uma procuração temporária para agilizar papéis, como ela tinha dito. Era uma procuração completa, irrestrita. Ela havia me enganado, usando meu momento de maior fraqueza para ceder todo o controle financeiro. Tentei ligar para Beatrice imediatamente. 1, 2, 10 vezes. Nada. Mandei mensagens desesperadas, sem resposta. Era como se ela tivesse se mudado para outro planeta. A raiva começou a ferver dentro de mim, misturada com uma vergonha avassaladora. Como eu pude ser tão burra, tão ingênua? A dor da perda me cegou, sim, mas a malícia da minha tia era algo que eu deveria ter previsto, algo que sempre existiu nas entrelinhas das nossas reuniões familiares. Finalmente, depois de horas de tentativas, ela me atendeu. Sua voz, antes suave e compassiva na capela, agora era seca, impaciente e cortante. "O que você quer, Ana?" "Estou ocupada." Ela atendeu sem nenhum olá. "Tia, o que aconteceu com a conta?" Perguntei, minha voz tremendo de raiva contida. "O banco disse que você é a procuradora e bloqueou meu acesso." "Que documentos eu assinei naquele dia?" Um riso seco e estridente veio do outro lado da linha. Um som que me fez querer atirar o telefone na parede. "Ah, querida, aqueles documentos?" "Sim, você me deu a procuração total. Não só da conta, mas de todos os bens da sua mãe. Imóveis, investimentos, tudo. Achei que isso facilitaria as coisas, sabe? Para você não ter que se preocupar com a gestão de nada." O tom dela era abertamente zombeteiro, quase vitorioso. "Sua mãe me confiou essa tarefa, e eu a estou cumprindo à risca." "Minha mãe confiou em você para me roubar?" Eu gritei, a raiva finalmente explodindo e superando o medo. "Isso é um absurdo! Eu não sabia o que estava assinando. Eu estava de luto, você me pressionou." "Ah, Ana, Ana!" Ela suspirou, com um falso lamento teatral. "A ignorância da lei não isenta ninguém de suas responsabilidades. Você assinou e há testemunhas oculares. Está tudo legalmente em ordem. E para ser bem sincera com você, sua mãe não te deixou com muito patrimônio. Ela tinha dívidas, sabia? Muitas dívidas ocultas. Eu estou apenas tentando organizar essa bagunça que ela deixou." "Dívidas? Minha mãe não tinha dívidas. Ela era extremamente organizada." Rebati, sabendo que aquilo era mentira. "Bem, parece que você não a conhecia tão bem quanto pensava." Ela retrucou, fria. E então soltou a frase que fez meu sangue congelar. "E sobre a casa onde você está? É um processo de inventário longo e custoso. Eu vou ter que vendê-la para cobrir algumas dessas dívidas pendentes. Você terá que encontrar outro lugar para morar em breve, querida." "Sinto muito, mas negócios são negócios." A linha ficou muda. Ela desligou na minha cara. A casa da minha mãe. O único lar que eu já tinha conhecido, onde cada parede guardava uma memória nossa. Ela estava tirando tudo. Absolutamente tudo. Eu desabei no chão da sala, as lágrimas voltando com força renovada. Mas dessa vez não era apenas tristeza. Era uma fúria ardente. Um ódio que eu nunca soube que era capaz de sentir. Eu não era mais a Ana ingênua e passiva do funeral. Algo dentro de mim se quebrou naquele momento. E outra coisa, mais forte, resiliente e perigosa, começou a surgir. A voz teimosa na minha cabeça voltou, mais clara e alta agora. Minha mãe não deixaria isso acontecer. Ela sempre tinha um plano. Minha mãe era esperta. Muito esperta. Ela conhecia Beatrice melhor do que ninguém. Melhor até do que eu. A pergunta que martelava na minha cabeça não parava. Será que ela realmente teria sido tão descuidada a ponto de deixar Beatrice assumir tudo? Ou será que ela sabia que minha tia tentaria algo assim e se preparou para o pior? Levantei-me do chão, enxugando as lágrimas com as costas das mãos. Eu precisava pensar. Precisava encontrar alguma coisa. Qualquer coisa que fizesse sentido naquele caos. Lembrei-me de uma frase que minha mãe sempre repetia quando eu perdia algo na infância. "A verdade está nos detalhes, Ana. Olhe onde ninguém mais olharia." Comecei a vasculhar a casa. Não mais como quem arruma pertences de um ente querido, mas como quem procura desesperadamente por uma pista de sobrevivência. Revirei o escritório da minha mãe, abri gavetas, sacudi livros, verifiquei o fundo falso de caixas de documentos. Nada parecia fora do lugar. Tudo estava dolorosamente normal.
organizado em suas pastas coloridas de sempre. A frustração começou a subir pela minha garganta, até que cheguei ao seu quarto. O cheiro do perfume dela ainda estava no ar, uma lembrança fantasma que me fez parar por um segundo. Fui até a cômoda antiga de madeira escura. Lá, em cima, havia uma pequena caixa de madeira entalhada, um presente desajeitado que eu tinha feito e dado a ela quando tinha 10 anos, na aula de artes. Ela guardava aquela caixa como se fosse um tesouro real. Eu a abri, esperando encontrar apenas bijuterias antigas ou botões soltos. Mas, sob uma camada protetora de algodão, havia um pequeno envelope pardo, selado, sem nenhum nome escrito fora. Dentro dele, não havia dinheiro, nem testamento. Havia apenas uma chave pequena de latão, com aparência antiga e marcas de oxidação, com uma etiqueta de papel amarrada a ela por um barbante fino. Na etiqueta, com a caligrafia elegante e inconfundível da minha mãe, estava escrita uma única palavra: biblioteca. Meu coração disparou contra as costelas. Biblioteca? Que biblioteca? Nossa casa era confortável, mas não tínhamos uma sala dedicada a livros que pudesse ser chamada de biblioteca. Eu conhecia todos os lugares que minha mãe frequentava, e nunca houve um cofre ou armário com esse nome. Segurei a chave fria na palma da mão, sentindo o peso do mistério. Será que eu não conhecia minha própria casa? Comecei a andar pelos cômodos novamente, a ansiedade me fazendo suar frio. Sala de jantar, nada. Corredor, nada. Quarto de hóspedes, nada. A palavra ecoava na minha mente, enigmática e frustrante. De repente, uma memória, quase um sussurro do passado, veio à tona. Minha mãe tinha um ritual sagrado. Toda noite, antes de dormir, ela se sentava na poltrona da sala de estar e lia um capítulo de um livro de sua coleção de clássicos. Esses livros ficavam guardados numa estante específica no canto da sala, uma peça de madeira maciça, imponente, herdada da nossa avó. Lembro-me dela dizendo uma vez, com um sorriso misterioso enquanto passava o dedo pelas lombadas de couro: Ana, esta estante é a verdadeira biblioteca da família. Ela guarda mais histórias do que os livros que a preenchiam. Eu nunca prestei atenção na época, achando que era apenas um jeito poético de falar sobre literatura. Corri para a sala de estar. A estante estava lá, silenciosa e majestosa, encostada na parede. Comecei a inspecioná-la febrilmente, passando as mãos pela madeira trabalhada, procurando por qualquer irregularidade, qualquer buraco de fechadura. Sólida, pesada. Comecei a tirar os livros das prateleiras, empilhando-os no chão, procurando algo atrás deles. Nada. Quando cheguei à prateleira do meio, já quase sem esperanças, percebi algo. Um dos entalhes decorativos na lateral da madeira, um pequeno arabesco em forma de folha de acanto, parecia um pouco diferente dos outros. Mais liso, gasto pelo toque repetido de um dedo. Prendi a respiração e o pressionei com força. Clique. O som sutil foi como um trovão no silêncio da casa. Uma pequena gaveta, quase imperceptível, se soltou na parte inferior da estante, bem rente ao chão, escondida pela moldura do rodapé. Era estreita, profunda, e tinha uma pequena fechadura antiga. A chave. Minhas mãos tremiam tanto que precisei usar as duas para conseguir alinhar a chave de latão com o buraco. Ela entrou suavemente. Girei. Outro clique satisfatório. A gaveta deslizou para fora, revelando seu conteúdo secreto. Não eram joias, nem dinheiro em espécie. Eram documentos. Uma pilha deles, cuidadosamente organizada e presa com clipes. E no topo de tudo, um envelope grande e branco com a caligrafia da minha mãe. Para Ana, quando você realmente precisar. Eu puxei os documentos e o envelope, sentindo o peso físico da esperança e do pavor misturados. Sentei-me no chão, ali mesmo, cercada pelos livros espalhados. Minha mãe, ela realmente tinha um plano. Ela sabia. Abri o envelope primeiro, meus olhos marejados dificultando a leitura da letra familiar que eu tanto amava. Minha querida Ana, se você está lendo isso, significa que a Beatrice finalmente fez o que eu sempre soube que ela faria. Desculpe por não poder estar aí para te dar um abraço e enxugar suas lágrimas, meu amor. Eu não queria que você passasse por isso, mas era necessário. Beatrice é como um câncer. Ela se alimenta da ganância e da fraqueza alheia. Eu a conheço desde que éramos crianças. E sei que o que aconteceu, seja lá o que ela tenha feito no meu funeral ou logo depois, foi apenas a ponta do iceberg das suas intenções. Eu sabia que ela tentaria te enganar no momento em que eu partisse. Ela tentou uma vez, há muitos anos, com a herança da nossa avó, mas eu intervim a tempo. Desta vez, eu quis que ela pensasse que tinha vencido. Eu precisava que ela sentisse o doce gosto da vitória total, para que a queda fosse ainda mais dolorosa.
e, mais importante, para que fosse legalmente impecável. Sua assinatura, que imagino que ela tenha conseguido sob coação emocional, é a prova final de que ela agiu de má fé. Ela cairá na própria armadilha. Dentro desta gaveta, você encontrará tudo o que precisa. Primeiro, meu testamento verdadeiro e final, devidamente registrado e validado por um cartório em outra cidade para evitar fofocas. Assinado e testemunhado meses antes de eu adoecer. Ele especifica que você é a única herdeira de todos os meus bens, sem exceção, e contém uma cláusula vital. Qualquer procuração ou documento que você assine em favor de Beatrice é automaticamente revogável se comprovado que foi feito sob pressão ou sem. Assessoria jurídica independente. Segundo, e talvez mais importante, há um dossiê completo sobre Beatrice. Anos de observação, meu amor. Transações financeiras duvidosas, tentativas de fraude e uma lista de todos os bens que ela ocultou do fisco. Reuni evidências de como ela tentou tirar vantagem de outras pessoas vulneráveis. Eu sabia que precisaria disso um dia. Eu também deixei uma carta para o meu advogado e amigo de confiança, Dr. Mendes. Ele está ciente de tudo e tem instruções claras. Ele não podia agir até que você entrasse em contato com ele, e só depois que a Beatrice assumisse o controle. Ele tem uma cópia de todos esses documentos, selada. Ligue para ele imediatamente. Não se sinta culpada por ter assinado o que quer que ela tenha te dado, Ana. Era parte do plano. A ganância dela a cegou. Ela precisava sentir que estava no controle total para cometer os erros que a levarão à justiça. Deixe-a agir por enquanto. Deixe-a pensar que venceu. Eu te amo mais do que as palavras podem expressar. Você é mais forte do que imagina, minha filha. Esta é a sua luta agora, mas eu te dei a espada e o escudo, com todo o meu amor. Sempre, sua mãe. Terminei de ler soluçando, mas não eram mais lágrimas de desespero. Eram lágrimas de alívio, de uma admiração profunda pela inteligência feroz da minha mãe e de uma dor aguda pela falta que ela fazia. Ela não só me protegeu além da vida, ela me deu as ferramentas para me defender e desmascarar Beatrice de uma vez por todas. Peguei o telefone com as mãos ainda trêmulas, mas agora firmes em seu propósito. Era hora de ligar para o Dr. Mendes. A ligação tocou 2 vezes antes de ser atendida. Eu estava nervosa, com medo de que ele não acreditasse em mim, ou que a influência de Beatrice já tivesse chegado até ele. Escritório de Advocacia Mendes. Bom dia. A voz grave e formal atendeu. Doutor. Mendes? Aqui é Ana, filha da Helena. Minha voz saiu embargada, mas clara. Houve um breve silêncio do outro lado, carregado de significado, e então o tom profissional dele se desfez em algo muito mais caloroso e solene. Ah, Ana, eu estava esperando pelo seu contato. Sinto muito pela sua perda. Sua mãe era uma mulher extraordinária e uma estrategista brilhante. Ele não parecia surpreso. Isso me deu um pequeno arrepio, mas também uma sensação imensa de validação. Eu não estava louca. Eu encontrei a gaveta, Dr. Mendes. A chave, a carta, o dossiê. Ótimo, ele disse, a voz agora focada e afiada. Ela me informou sobre a biblioteca e o plano de contingência. Eu tenho em meu cofre uma cópia selada do testamento verdadeiro e de todo o material que ela preparou. Ela me instruiu especificamente a esperar. Ela sabia que a senhora Beatrice tentaria agir rápido, provavelmente no funeral ou logo após. Contei a ele tudo. A abordagem no funeral, a coação, a assinatura dos papéis que eu nem li, o bloqueio das contas e a última ligação onde ela ameaçou vender a casa e me despejar. Eu esperava que ele ficasse indignado, que dissesse que íamos processá-la agora mesmo. Mas a reação dele foi diferente, calculista. Excelente, Dr. Mendes disse. E eu pude quase ouvir um sorriso frio em sua voz. Isso é exatamente o que sua mãe previu. O plano dela está funcionando perfeitamente. Como assim excelente? Ela vai vender minha casa. Eu protestei, sentindo o pânico voltar. Calma, Ana. Escute com atenção. Ele explicou, o tom professoral assumindo o comando. O testamento da sua mãe é blindado. Ele te nomeia como única herdeira. A procuração que você assinou é anulável. Mas se agirmos agora, Beatrice pode alegar que foi um mal-entendido, que estava apenas tentando ajudar, e sair com a reputação intacta. O plano da sua mãe é mais profundo. Ela queria que Beatrice se comprometesse com o crime. Ele continuou, detalhando a estratégia. Ao agir sobre essa procuração obtida de má-fé e tentar vender os bens para benefício próprio, a senhora Beatrice deixa de ser apenas uma tia inconveniente e passa a cometer crimes reais: fraude, apropriação indébita
e falsidade ideológica. Precisamos de provas materiais de que ela está agindo como proprietária e desviando o patrimônio. O dossiê da sua mãe nos dá o histórico, mas precisamos do flagrante atual. O que eu preciso fazer? Perguntei, sentindo a adrenalina substituir o medo. Você precisa ser os olhos e ouvidos da sua mãe agora. Deixe Beatriz acreditar que venceu. Não a confronte ainda. Deixe-a colocar a casa à venda. Quando ela fizer isso, teremos a prova irrefutável da má-fé. Colete tudo. Fotos dos anúncios, datas de visitas, correspondências, e-mails. Documente cada passo dela. Assim que ela tentar concretizar a venda ou o despejo, nós puxamos o tapete. Ela cairá em uma armadilha da qual nenhum advogado poderá salvá-la. Desliguei o telefone sentindo uma transformação física. A tristeza ainda estava lá, mas agora estava blindada por uma missão. Eu não era mais a vítima. Eu era uma agente infiltrada na minha própria vida. Os dias seguintes exigiram de mim um autocontrole que eu não sabia que possuía. Beatriz, sentindo-se segura com meu silêncio, tornou-se voraz. O anúncio de casa de luxo, venda urgente, apareceu nos portais imobiliários e jornais locais. O valor pedido era absurdamente baixo, provando o desespero dela por dinheiro rápido. Vi o carro dela parar na frente de casa várias vezes, trazendo corretores e estranhos. Eu me escondia no andar de cima, observando pela fresta da cortina, tirando fotos com meu celular de cada placa de "vende-se", de cada visita não autorizada. Meu coração doía ao ver estranhos andando pelo jardim que minha mãe cultivava com tanto amor, apontando e criticando, como se a nossa vida fosse apenas uma mercadoria barata. Mas a cada clique da câmera do meu celular, eu sabia que estava construindo as grades da cela da minha tia. A crueldade de Beatriz não tinha limites. Recebi a notícia através de uma vizinha da nossa casa de veraneio, uma propriedade modesta na serra, mas cheia de valor sentimental. Beatriz tinha ido até lá com um caminhão de mudanças. A vizinha, achando estranho, me ligou. "Ana, sua tia está levando os móveis antigos. Ela disse que é para reforma antes da venda. É verdade?" Senti um soco no estômago. Aqueles móveis eram relíquias de família. Ela estava saqueando a nossa história. "Não interfira, dona Cláudia", respondi, engolindo o choro. "Deixe-a levar. Apenas, se a senhora puder tirar umas fotos discretamente do caminhão e da placa, eu agradeceria muito." Desliguei e anotei tudo em um caderno que o Dr. Mendes me instruiu a manter. Data, hora, testemunha. A raiva era um combustível potente. Beatriz estava tão confiante na sua impunidade, tão certa de que eu era uma garota fraca e derrotada, que nem se preocupava em esconder seus rastros. Ela estava agindo à luz do dia, arrogante e descuidada. Mal sabia ela que cada móvel roubado, cada mentira contada aos corretores, estava sendo catalogada. Eu estava montando o cenário para a sua destruição, peça por peça, exatamente como minha mãe havia planejado. E eu mal podia esperar para ver a cara dela quando a armadilha finalmente se fechasse. A audácia de Beatriz atingiu seu ápice numa terça-feira chuvosa, 3 semanas após o funeral. A campainha tocou cedo, rompendo o silêncio tenso da casa. Quando abri a porta, encontrei um mensageiro de moto, encharcado, segurando um envelope grosso com o logotipo de um escritório de advocacia que eu não conhecia. Assinei o recebimento com as mãos frias, sentindo um peso no estômago que já havia se tornado familiar. Voltei para a sala, rasguei o envelope e puxei o documento. Era uma notificação extrajudicial de desocupação de imóvel. As palavras pareciam saltar do papel para me agredir fisicamente. Prazo improrrogável de 30 dias para a liberação voluntária do bem. Preparação para a alienação fiduciária. Imóvel sob gestão da procuradora. 30 dias. Ela estava me dando 1 mês para empacotar 23 anos de vida. Colocar tudo em caixas e desaparecer. Como se eu fosse uma inquilina indesejada na casa que minha mãe construiu com tanto suor. A frieza do documento era brutal. Não havia um "sinto muito". Não havia a assinatura da tia Beatriz, apenas a assinatura impessoal de um advogado cumprindo ordens. Li e reli o parágrafo que alegava que minha presença no imóvel constituía um impedimento para a liquidação necessária dos ativos para a quitação de débitos. As tais dívidas imaginárias. Beatriz estava criando uma narrativa de falência para justificar o roubo da minha herança, e agora ela queria me jogar na rua para fechar o negócio sem testemunhas. Senti uma onda de pânico inicial, aquele instinto primitivo de sobrevivência gritando, mas respirei fundo e olhei para a estante, para o esconderijo onde o dossiê da minha mãe tinha estado. A raiva suplantou o medo,
Peguei o telefone e disquei o número que já sabia de cor. Quando o Dr. Mendes atendeu, minha voz não tremeu. Ela mandou um aviso de despejo, Dr. Mendes. Oficial. Tenho 30 dias para sair. Houve um momento de silêncio do outro lado, seguido pelo som de papel sendo manuseado, e então a voz dele soou, não preocupada, mas decidida, quase satisfeita. Perfeito, Ana. Eu sei que parece assustador, mas isso é exatamente o que precisávamos. Até agora, ela estava apenas preparando o terreno. Com esse aviso formal de despejo, ela cruzou a linha final. Ela documentou juridicamente que está agindo como proprietária exclusiva e que está prejudicando os seus interesses de moradia e bem-estar para priorizar uma venda suspeita. Ela acabou de nos entregar a prova de má-fé numa bandeja de prata. Podemos agir agora? Perguntei, segurando o papel com tanta força que ele amassou. Ela já esvaziou a casa de veraneio. Se eu esperar mais 30 dias, ela vai vender esta casa por qualquer preço e sumir com o dinheiro. Não vamos esperar nem mais um dia. Dr. Mendes respondeu, a voz firme como aço. Eu já tenho a petição pronta, Ana. Estava apenas aguardando esse gatilho. Vou entrar com um pedido de liminar de urgência agora mesmo. Vamos solicitar o bloqueio imediato de todos os bens do espólio, a suspensão da validade daquela procuração e a apresentação do testamento verdadeiro ao juiz. Beatrice não vai conseguir vender nem uma cadeira velha a partir de amanhã de manhã. Desliguei o telefone sentindo meu coração bater na garganta. A espera acabou. O contra-ataque tinha começado. Passei o resto do dia em um estado de ansiedade elétrica, andando pela casa, tocando nos móveis, sussurrando promessas silenciosas para as paredes de que eu não deixaria ninguém tomá-las. A noite foi insone. Eu sabia que a tempestade estava chegando. E pela primeira vez, eu não estava com medo do trovão. Eu era o trovão. A explosão aconteceu 2 dias depois. Eu estava na cozinha, preparando um café que não pretendia beber, quando meu celular começou a tocar. Olhei para o visor. Tia Beatrice. Respirei fundo, contei até 3 e atendi. Antes que eu pudesse dizer alô, os gritos dela invadiram meu ouvido, estridentes e descontrolados. Uma cacofonia de fúria que me fez afastar o aparelho do rosto. Ana! O que você fez? Que inferno é esse? Ela berrava, a voz falhando de tanta histeria. Você tem ideia do que acabou de acontecer? O corretor me ligou. O cartório travou tudo. Recebi uma notificação judicial de que meus bens pessoais foram bloqueados. O que você fez, sua garota ingrata? O som do desespero dela era música para os meus ouvidos. Apoiei-me no balcão da cozinha, sentindo uma calma gelada me envolver. Tia, do que você está falando? Eu não fiz nada. Estou aqui, empacotando minhas coisas, como você mandou no aviso de despejo. Respondi, injetando uma dose calculada de confusão na minha voz. Não se faça de desentendida comigo. Ela rugiu. Meu advogado disse que há uma liminar baseada em um testamento que não existe. Sua mãe não deixou testamento nenhum, aquela víbora desorganizada. Você está armando para mim? Depois de tudo o que eu fiz por você, eu tentei salvar o pouco que restava e é assim que você me paga? Salvar o que restava, tia. Cortei a fala dela, abandonando o tom de vítima. Minha voz saiu firme, clara e fria. Você quer dizer roubar o que restava? Vender a casa da minha mãe por metade do preço para embolsar o dinheiro rápido? Saquear os móveis da casa de campo? Houve um silêncio chocado do outro lado, como se ela não conseguisse processar a mudança no meu tom. Como você sabe disso? Você me espionou? Eu não precisei espionar, tia. Minha mãe fez isso por mim. Durante anos, eu disse, sentindo o peso de cada palavra. Você achou mesmo que Helena, a mulher mais inteligente que nós duas conhecemos, iria partir sem garantir que eu estivesse protegida da sua ganância? Você caiu na armadilha dela, Beatrice. O testamento existe. O dossiê com suas fraudes fiscais existe. E a procuração que você me forçou a assinar no funeral? O juiz já a considerou nula por coação. Isso é mentira! Ela gritou, mas havia um tremor de medo na voz dela agora. Você assinou porque quis! Tenho testemunhas! Eu vou te processar, Ana! Vou tirar tudo de você! Vou te deixar na sarjeta! Você não vai tirar nada, tia! Dr. Mendes já apresentou tudo ao tribunal. As gravações, os extratos, a tentativa de venda fraudulenta e o aviso de despejo que você me mandou. Aquele aviso foi o erro final. Você provou que estava agindo contra mim, não por mim. Acabou. Sua mãe era uma maldita. Ela começou a sibilar, o ódio puro vazando pela linha. Minha mãe era brilhante.
eu a interrompi. E ela sabia exatamente quem você era. Aproveite seus advogados caros, tia. Você vai precisar deles para explicar ao Ministério Público as contas que minha mãe descobriu que você escondia há anos. Desliguei o telefone enquanto ela ainda gritava impropérios. A casa ficou silenciosa novamente. Mas dessa vez, o silêncio não era de solidão. Era de vitória. Minhas pernas cederam e eu escorreguei até o chão da cozinha. Mas não chorei. Sentia uma exaustão profunda, mais limpa. Liguei para o Dr. Mendes logo em seguida. Ela ligou? Ele perguntou, sem preâmbulos. Ligou. Está desesperada. Respondi. Ótimo. A liminar foi concedida em todos os termos, Ana. Os bens da herança estão seguros e sob tutela judicial até o fim do processo. A venda da casa foi cancelada. E mais importante, com as provas que apresentamos, o juiz já sinalizou que vai invalidar a procuração permanentemente. Agora, nós vamos para a ofensiva. Não vamos apenas defender sua herança. Vamos processá-la por tentativa de estelionato e danos morais. A guerra acabou de virar, e nós temos todas as armas. Eu olhei pela janela da cozinha para o jardim que minha mãe amava. As flores pareciam mais vivas, as cores mais nítidas. A sombra de Beatrice, que pairava sobre mim desde o funeral, tinha se dissipado. Eu sabia que ainda haveria burocracia, audiências e advogados nos próximos meses, mas a parte mais difícil já tinha passado. Eu tinha enfrentado o monstro e, graças à minha mãe, eu tinha vencido. Eu não era mais a menina órfã e assustada. Eu era a filha de Helena, e eu tinha acabado de recuperar minha vida. A batalha legal que se seguiu não foi o processo rápido que eu gostaria, mas foi necessária. Beatrice, acuada como um animal selvagem, não se rendeu facilmente. Nos primeiros meses, ela lutou com unhas e dentes, gastando o que tinha e o que não tinha em uma equipe de advogados agressivos. A estratégia deles era clara e cruel: tentar desqualificar minha sanidade mental. Eles argumentaram em petições longas e ofensivas que eu era uma jovem herdeira desequilibrada emocionalmente, incapaz de gerir o próprio patrimônio, e que a procuração assinada no funeral era um ato de misericórdia de uma tia preocupada. Ler aquelas mentiras me feria, fazia meu estômago revirar, mas o Dr. Mendes permanecia inabalável, como um rochedo em meio à tempestade. Deixe-os falar, Ana, ele me dizia. Quanto mais alto eles gritarem agora, maior será o silêncio quando apresentarmos a verdade. O dia da audiência final chegou sob um céu cinzento e pesado. O tribunal estava frio, com aquele cheiro característico de madeira velha e burocracia. Beatrice estava lá, sentada do outro lado do corredor. Ela parecia mais magra, o rosto marcado por linhas de tensão que a maquiagem cara não conseguia esconder, mas ainda mantinha o queixo erguido, uma arrogância desafiadora nos olhos. Ela evitou me olhar. Quando o juiz pediu as considerações finais, os advogados dela fizeram um discurso teatral sobre a ingratidão sobrinha e a boa-fé da tia. Eu quase pude ver o sorriso vitorioso se formando no canto da boca de Beatrice. Foi então que o Dr. Mendes se levantou. Ele não precisou gritar. Com a calma de quem sabe que tem um Royal Flush nas mãos, ele abriu o dossiê da minha mãe. Excelência, ele começou. A defesa fala em boa-fé. Mas a boa-fé não esconde patrimônio do fisco há 15 anos. A boa-fé não tenta fraudar a herança da própria mãe, a avó da minha cliente, como mostram estes documentos de 2 décadas atrás que agora trazemos à luz. E, acima de tudo, a boa-fé não planeja o roubo de uma órfã enquanto a mãe dela ainda respira. A sala ficou em um silêncio sepulcral. Dr. Mendes apresentou as provas uma a uma. Extratos bancários com desvios, a tentativa de venda da minha casa abaixo do valor de mercado e o golpe de misericórdia, a gravação de áudio. Quando a voz da minha mãe ecoou pelas caixas de som do tribunal, frágil, mas lúcida, induzindo Beatrice a confessar seus esquemas de ocultação de bens para enganar o governo, a cor fugiu completamente do rosto da minha tia. Ela tentou sussurrar algo para o advogado, mas ele se afastou sutilmente, percebendo que o navio estava afundando e não queria ir junto. O juiz, um homem de expressão severa que ouvira pacientemente as mentiras da defesa, franziu a testa com um desgosto visível. Ele olhou os documentos, olhou para Beatrice e, naquele momento, eu soube que tinha acabado. A sentença foi devastadora e absoluta. O juiz não apenas declarou a procuração nula e sem efeito, obtida sob coação e dolo, como validou integralmente o testamento da minha mãe. Mas ele foi além.
Diante da gravidade das provas de crimes fiscais e estelionato apresentadas no dossiê, ele ordenou que cópias dos autos fossem enviadas imediatamente ao Ministério Público para a abertura de um processo criminal. Beatrice não estava saindo dali apenas como uma perdedora. Ela estava saindo como uma ré em potencial. Além disso, foi condenada a restituir todos os bens retirados da casa de veraneio e a pagar uma indenização pesada por danos morais e materiais. Como seus bens já estavam bloqueados pela liminar, ela não tinha para onde correr. Tudo o que ela acumulara com sua ganância ao longo dos anos seria liquidado para pagar o que devia. A última imagem que guardo daquele dia foi a saída do tribunal. Beatrice estava sozinha. Seus advogados já tinham ido embora apressados. Ela parou por um momento e nossos olhares se encontraram. Eu esperava ver ódio, fúria, talvez mais ameaças. Mas o que vi foi o vazio. Ela estava quebrada. A máscara de mulher poderosa e intocável tinha se dissolvido, deixando apenas uma senhora amarga e solitária que tinha apostado tudo na maldade e perdido. Eu não senti vontade de rir, nem de zombar. Senti apenas uma pena profunda e distante. Ela tinha escolhido o dinheiro em vez da família a vida inteira, e agora não tinha nenhum dos dois. Virei as costas e caminhei em direção ao Dr. Mendes, que me esperava com um sorriso paternal. Sua mãe estaria orgulhosa, Ana, ele disse. E pela primeira vez desde o funeral, eu senti que podia respirar de verdade. Os meses seguintes foram de reconstrução. Com a ajuda do Dr. Mendes, recuperei cada centavo que ela tentou desviar. O caminhão de mudanças trouxe de volta os móveis da casa de veraneio, e colocar cada peça em seu lugar original foi como curar uma ferida física. A casa da minha mãe voltou a ser um lar, não mais um ativo financeiro em disputa. Beatrice, soube depois, teve que vender seu apartamento de luxo para pagar as multas e evitar a prisão imediata, mudando-se para um lugar muito menor e vivendo uma vida reclusa, destruída socialmente na cidade. A justiça não foi apenas legal, foi poética. Hoje, minha rotina é tranquila. Às vezes, à noite, entro na sala de estar e me sento na poltrona onde minha mãe costumava ler. Olho para a estante antiga, para aquele pequeno arabesco de madeira que escondia a minha salvação. Não abro mais a gaveta secreta. Não preciso, mas gosto de passar a mão pela madeira, sentindo a textura, como se fosse um aperto de mão através do tempo. Eu não gargalhei como Beatrice fez no dia do funeral. Não celebrei minha vitória com festas ou ostentação. A verdadeira vitória não foi o dinheiro ou a casa. Foi descobrir que eu não era a garota frágil que todos pensavam. Minha mãe não apenas me deixou bens materiais. Ela me deixou uma lição final e inestimável sobre a natureza humana e a importância de lutar pelo que é certo, mesmo quando estamos quebrados. Ela me ensinou a ser uma estrategista, a ser paciente e, acima de tudo, a não ser uma vítima. Sigo em frente agora, com a paz de quem sabe que nunca está realmente sozinha. Em cada decisão que tomo, em cada passo que dou, sinto a presença dela, sorrindo, sempre me protegendo. E você, o que faria no meu lugar? Conta pra mim nos comentários.